ler então a palavra? Levítico 6, versículo 9. Vamos partir do 8 aqui só para entender quem estava dizendo a Moisés. O Senhor disse a Moisés, versículo 8, agora o 9. Ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Repete comigo: o fogo do altar. Espera aí, gente. Bom dia. A graça e a paz seja com todos. Eu preciso vocês comigo para poder. É assim, ó. Certa vez, uma palestrante, e eu não posso sair muito do foco para não sair aqui, ó. Uma palestrante estava palestrando e a palestra dela não estava muito boa. Ou eu estava muito cansado. Eu acho que eu estava muito cansado. Vou dizer assim. E ela andava para lá, ó. Andava para lá e andava para cá. Entendeu? E eu estava muito cansado. Eu ficava. Não tem quando você viaja assim, ó. Aí ela pegou. Se vocês sabem por que eu fico andando para lá e para cá, aí não tem quando você acorda. Você fala assim: agora eu vou ouvir, né? É para mim ver quem está prestando atenção. Quem não está me acompanhando não está prestando atenção. Eu falei: bicho, pronto, me peguei. Então, eu preciso que vocês me respondam, porque daí eu entendo o que vocês estão entendendo. Compreenderam? Entenderam? Amém? Então vamos lá. Versículo 9. Ordene a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Agora vamos repetir: o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Tá, versículo 10. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao seu lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Agora repete comigo: o fogo sempre ficará aceso no altar. Eu sei, gente, esse pregador aí fazendo repetir, poxa, vocês vão entender no final. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Novamente, no versículo 13, diz: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez eu peço, Deus, fala conosco, assim como o Senhor falou no meu coração há um tempo atrás. De uma forma, Pai, que haja mudança em nossas vidas, ó Pai, um romper na vida espiritual, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos lá. Eu trouxe essa palavra há um tempo na rede de jovens. O termo fogo arderá continuamente no altar. E por mais que algumas pessoas achem, que o jovem só quer saber de namorico, que o jovem só quer saber de casamento, que os jovens têm os tais, mas tem os tais também que buscam a Deus veementemente. Tem os tais que procuram a Deus de uma forma sobrenatural e quer encontrá-lo de qualquer forma. E dentro da nossa igreja existem exemplos disso. Um exemplo que a gente podemos destacar é a Júlia, está aqui. Uma jovem temente a Deus, uma jovem dedicada a Deus, uma jovem que quer fazer a obra do Senhor. E eu, quando ministro do louvor, eu confesso, ou é ela que eu procuro, ou é
que fica sentada aqui, a Fran. Mano, ela se entrega tão à adoração, ela não tem quando uma pessoa fecha os olhos assim, ó, não quero saber de ninguém, e vai, e adora. E essas pessoas que estão adorando te motivam a adorar também. E a Júlia tem essa característica. Tanto é que criou um grupo com alguns jovens para poder ler a Bíblia inteira em um ano. Alguns estão atrasados, outros muito atrasados, sim, mas eles estão tentando, eles estão buscando, eles querem fazer a vontade. É só para lembrar, viu? Fazer inscrição até dia 26 lá com a irmã Sara, tá? Parece aqueles negócios do Jequiti, não tem quando aparece assim, some. Então temos jovens aqui que, graças a Deus, têm buscado. O pastor está chorando aqui, vai enxugar as lágrimas dele. Então tem buscado. Temos jovens aqui, posso dizer do Leandro e da Elisa. Eu acho que muita gente não conhece, mas vem anos se dedicando à rede de adolescentes, para a transformação da vida deles. E hoje está aí caminhando para um novo projeto, está junto com o pastor Heberton, liderando a rede de jovens. A Caena e o Danilo, que também procuram se encher do Espírito Santo para poder levar agora os adolescentes a ter uma intimidade com Deus. Então, dentro da nossa casa, existem jovens que são tementes, que procuram se encher da palavra, mas o problema é quando o tempo passa. Uma vez eu aprendi que o tempo é inimiga da paixão. Se você, de novo, gente, não esqueçam, tá? O tempo é inimiga da paixão. Como assim, Jonas? Eu aprendi que volta um pouquinho atrás e lembra da sua conversão. Assim, quando você se converteu, como era a sua dedicação a Deus? Como era a sua dedicação à palavra? Como era a sua dedicação à obra ou à oração? Mas o tempo vai passando e essa paixão, essa queima, esse fogo vai diminuindo, vai se acabando, vai sumindo. Nós temos que ter o mesmo desempenho, a mesma motivação que Josué e como é que é o nome do outro cara que estava com Josué? Caleb. Mesma motivação. 40 anos depois, levante sobre os seus pés, eu tenho a mesma força de quando era jovem. Então, nós, infelizmente, com o tempo, com o passar do tempo, o nosso fogo, a gente vai deixando apagar, pouco a pouco. O que nós lemos aqui, é o que Deus ensina ao sacerdote, como preparar esse fogo. Deixar preparado para receber o fogo, para não se apagar. Em um momento da minha juventude, né, a maioria dos jovens, né, cerca da maioria, como eu disse, tem aqueles que buscam. Não vou esquecer do Fábio. Muita gente aqui não sabe quem é Fábio. O Fábio, quem conhece ele, sabe profundamente a luta e a santidade que ele procura ter com Deus. Você olha para ele e ele fala assim, eu quero ter essa santidade. Tanto que ele se matriculou num colégio aqui no centro da cidade, para ficar 3 meses lá, recluso, buscando a Deus tremendamente. Eu lembro quando todo jovem que é solteiro, quer casar de qualquer jeito. Procura uma ali, bate a cara e vai. E num momento desse de busca, eu entendi que eu estava buscando um casamento mais do que buscava a Deus. Eu estava ansiando o casamento mais do que ansiava a Deus. Eu parei, esse negócio está errado. Esse negócio não é assim. Foi quando eu inverti. Falei assim, não, vou buscar mais a Deus, depois eu vou buscar o casamento. Aí teve uma hora que estava demorando demais, e tanto quebrar a cara também, falei, quer saber de uma? Eu vou buscar só a Deus.
Quando eu decidi buscar só a Deus, e no meu coração falei assim, ó, Deus, se eu for casar, bem, se não for casar, eu entrego nas tuas mãos. Deus me apresenta uma morena, mão do céu. E eu ainda fiquei um pouquinho com o pé atrás, não tem como você ter um pé atrás, será? Ela me deu um papá na cara assim, falei, acorda, homem. Deus está dando esse presente aqui, você está rejeitando? Everton, jamais, jamais. E Deus aqui fala assim, ó, o sacerdote, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão preparar o lugar, vão colocar a lenha, vão colocar o holocausto, e quando queimar a toda a gordura, na noite inteira, de manhã, você vai lá, troca de roupa, pega a cinza, tira a cinza, e vai, tá. Por quê? Aí, no Levítico 9, capítulo 22, bem aí, ó. Ele fala assim, ó, depois Arão levantou as mãos para o povo e abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram a abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto. Então eles prepararam todo o altar, aí eles saíram. Quando saíram, eles foram para a tenda, da tenda, eles viram a glória de Deus, e o fogo descer do céu, para queimar aquele holocausto. Irmãos, o que Deus está pedindo aqui, na verdade não está pedindo, Ele está ordenando. O fogo queimará continuamente no altar. O fogo não deve ser apagado. É uma ordem aos sacerdotes. Era uma ordem para os sacerdotes. Agora, como manter esse fogo sempre aceso? Nós temos costume de cantar, né? Deixa queimar, deixa queimar. Vem Deus, fogo do Espírito desce sobre nós e falamos fogo, fogo, vem. O problema não é o fogo, Deus tem o fogo, Deus pode disponibilizar o fogo. O problema é o que nós fazemos com o fogo. Se vamos manter ele aceso, sim ou não? E como vamos mantê-lo aceso? Como? Separei 4 coisas aqui para entendermos como deixar e manter o fogo aceso. A primeira coisa, compreender quem somos. Versículo 10 aí, ó, do Levítico 6. Vamos acompanhar comigo? Versículo 10 do capítulo 6. No versículo 10 diz assim, ó, o sacerdote vestirá a sua túnica. Certo? Aí eu pergunto para você, quem vestirá a túnica? Vamos lá, 1, 2, 3, peraí. Quem vestirá a túnica? 1, 2, 3? Ok. Eu vou fazer uma pergunta e vocês me respondem. Quem vestirá a túnica? Quem irá retirar a cinza? Quem irá colocar a lenha? Antigamente, quem era o sacerdote? Vamos começar por aí. Quem era o sacerdote? O sacerdote era quem estava apto para trabalhar na casa do Senhor, vamos dizer assim, contextualizando, aquele que estava apto. Deus separou a tribo de Levi para poder trabalhar, servir ao tabernáculo, ao templo. Então esse povo de Levi, chamado levitas, que cuidavam, que assistiam o templo ou o tabernáculo, então eles cuidavam. Então o sacerdote cuidavam dessa parte, era responsável por essa parte.
Todos entendendo até aqui? Agora eu pergunto para vocês. Nós temos que, a primeira coisa que a gente, para não deixarmos o fogo se apagar, é entender quem somos. Hoje, quem é o sacerdote? Vamos repetir junto com o PP, nós. Hoje, quem é o sacerdote? Nós. Então deixa a primeira coisa aí. Antes de começar, só para poder descontrair um pouco, repete comigo a palavra ai. 1, 2, 3. Agora receba aí em nome de Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender é que quem somos? Nós somos sacerdote. Logo, quem é responsável por manter acesa a chama dentro de nós? Nós mesmos. Em Isaías 61, acho que no versículo 6, Isaías profetiza falando assim, ó: vocês serão chamados sacerdotes. Em Pedro depois confirma o que já tinha acontecido. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então somos nós responsáveis pelo altar. Mas como assim? Onde é que está o altar? Isso aí, todo mundo aqui, a maioria é crente, graças a Deus por isso. Quem não é vai se entregar a Jesus Cristo em nome de Jesus. Mas todo mundo já sabe que o altar somos nós. Porque Paulo fala assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E se você destruir o templo, Deus vai destruir você também. Então entendemos que somos sacerdote e entendemos que o altar está dentro de nós. Então logo, se o sacerdote lá no Levítico era responsável por manter a chama acesa, você também é responsável por manter essa chama acesa dentro de você. É você. Não adianta botar culpa no fulano, não adianta botar culpa no ciclano. Ah, mas é o pastor que não falou comigo. Ah, eu não quero mais, eu desisto. Ah, o meu líder de célula que fez isso comigo, por isso eu estou assim. Não há desculpa. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o véu se rasgou e Deus tornou você apto a entrar no Santo dos Santos. Pronto. Se Deus o tornou você apto, você é responsável por manter essa chama sempre acesa. Sempre. Não depende mais do pastor. Nós, como líderes, podemos ajudar. Sim, podemos ajudar. Mas a responsabilidade é totalmente tua. Manter esse fogo sempre aceso. Oh Deus. Primeiro, entender quem somos. Entendemos. Segundo, tirar as cinzas. No versículo 10, acabamos de ler. Então o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. Toda manhã o sacerdote vestia um tipo de roupa, ia lá, o que já tinha queimado, tirava toda a cinza, colocava do lado, aí ia lá novamente, trocava de roupa e voltava lá, pegava aquelas cinzas e jogava fora do arraial. Segunda coisa, tira qualquer cinza do altar. Como assim, Jonas? Cadê o churrasqueiro de plantão aí que vai me convidar para almoçar na sua casa hoje? Estou brincando, calma. Toda vez que você vai fazer um churrasco, talvez não sei se acontece só comigo, mas faz um churrasquinho lá, queima a carninha e o carvão tá ali quente, então você deixa para depois retirar aquele carvão, aquela cinza que ficou. E esse para depois é sempre, a maioria das vezes, é só quando você vai queimar a carne de novo. Consegue compreender? Você que é churrasqueiro, você que entende um pouquinho só, você vai queimar a nova carne usando aquela cinza que está lá? Não. O que você faz? Você tira aquela cinza e joga fora, porque aquela cinza pode atrapalhar você acender o fogo. Sim ou não? Tira qualquer tipo de cinza que está alocada no seu coração.
Qualquer tipo de cinza que vai atrapalhar você manter o fogo aceso. Mas o que será que está atrapalhando me manter o fogo aceso? Você sabe, irmão. Tem um casal que eu conheço muito bem. E o casal conversaram. E a esposa tinha uma renda extra. E a esposa chegou e falou para o seu marido, falou assim, é o seguinte, eu vou largar mão dessa renda extra. Eu sei que a gente precisa juntar um dinheiro, eu sei, mas eu vou largar mão dessa renda extra. O marido, what? Como assim? Tô brincando, fez não. Mas por quê? Falei assim, eu não estou conseguindo conciliar. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo orar mais como antes. Isso está atrapalhando a minha vida espiritual. Então eu prefiro perder quase R$2.000 do que colocar em risco a minha vida espiritual. Você consegue compreender isso? Tem muita gente colocando trabalha, e foca, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo. Tem. Você é responsável pelo seu altar. Você tem tempo. É só administrar. Mesmo que custe alguma coisa, você tem que administrar. Você pode ter certeza que um casal que prefere ou prioriza a presença de Deus no casamento deles, você pode ter certeza, não vão passar necessidade alguma. Nenhuma. Porque essas pessoas creem na palavra. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então, qual é a cinza? Qual é a cinza que está atrapalhando você buscar? O que tem atrapalhado você buscar? O que tem atrapalhado você manter esse fogo aceso? A encher, a queimar dentro de você. O quê? Ora para Deus, fala com Deus. Deus, me mostra essa cinza que está me atrapalhando. Se vai custar dinheiro, se vai custar tempo, se vai custar alguma coisa. Mas prefira, em nome de Jesus, prefira a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Terceira coisa, colocar a lenha. No versículo 12, olha o que fala aqui, ó. O fogo sempre ficará aceso. Sempre o altar não deverá, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Continuando, o sacerdote acenderá, né? E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Se o sacerdote é responsável para poder manter o fogo aceso, ele é responsável por colocar a lenha também. Então, primeira coisa, entenda quem você é. Você é o sacerdote. Segunda coisa, retira qualquer cinza que atrapalhe de você manter o fogo aceso. Terceira coisa, busque a lenha e coloque no altar para queimar mais. Só que aí que tá. Buscar lenha não é fácil, não. Para você ir buscar a lenha, você tem que ir ou para o mato, ou para algum lugar, pegar o machado, escolher a árvore, e cortar a árvore. Depois de cortar a árvore, você vai dividir, vai separar e vai cortar. Estou contextualizando para a gente entender agora, ok? Então você corta a árvore, né, os pedaços de madeira, e depois você tem que pegar essas madeiras, carregar a madeira e levar até o lugar onde vai ser queimado. Aí é que está o problema. A gente não quer se esforçar para poder manter o fogo aceso. Mais uma vez, enquanto eu li essa palavra, e eu vi Gugu aqui, eu não tive como não lembrar. Quando a gente pagamos uma excursão para ir lá para BH, você lembra?
Conheci Gugu há anos atrás. E a gente queimando, querendo mais de Deus, querendo mais de Deus. A gente fazia de tudo. Ou pagava, ou investia, ou fazia algo para poder continuar queimando. Então a gente ia lá no BH, onde estava o Antônio Cirilo, onde estava o David Keelan, onde estava o Mariana Valadão, diante do trono. Então lá havia um grande avivamento. Eu falei, não, vamos para lá, vamos buscar, vamos buscar. Hoje entendemos, hoje eu entendo, hoje nós entendemos que nós podemos buscar esse avivamento no nosso quarto, na nossa casa. Precisamos trazer essa lenha. Como nós vamos trazer a lenha? Aí, meu filho, é simples, é o triplex, estou quase falando triplex aqui. Tripé, isso. Tripé, o pastor me ajudou, é o tripé do cristianismo, é oração, leitura da palavra, jejum. Você vai colocar lenha, irmãos, tem crente que não ora mais, tem crente que não busca mais, e o máximo que ele faz, quando está comendo, Deus, muito obrigado por este alimento, pronto. Eu reconheço que você é Deus, pronto. Para arder no seu coração este fogo e continuar ardendo, queimando, você tem que buscar mais, você tem que se esforçar mais. Irmãos, eu falo, entendeu? Eu repito, que não somos aqui super-homens. Os pastores não são super-homens. Não somos. Teve dia que, olha, cara, eu preciso acordar. Para mim orar, eu preciso acordar antes de tudo. Porque se eu acordar já em cima do horário, ou para ir para o serviço, ou para ir para... Esquece. E eu penso numa pessoa difícil de acordar cedo. A gente acorda... Mas teve um dia, eu nunca vou esquecer, teve um dia que eu, quando levantei, eu falei para Deus, Deus, eu não quero levantar da cama. Sério, eu não quero orar. Eu queria dormir, mas eu vou levantar. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Irmãos, cara, é impressionante. Eu já disse aqui, o diabo tenta impedir você entrar na presença. Porque quando você entrar na presença dele, a atmosfera muda, o seu dia muda, você muda, muda tudo. Quando você entra na presença dele, aí você não quer mais sair. Por isso que o diabo faz de tudo para você não entrar na presença dele. É porque quando você entrar, você não vai querer mais sair. Nunca mais. Quem já cantou aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos? Eu esqueci a letra. Não pode. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vocês entenderam? Eu acho que depois dessa pandemia, minha memória começou a ficar mais lenta ainda. O que eu quero falar, explicar para vocês, é que aquele que entra a primeira vez, nunca vai querer sair. E o dia que sair, vai querer fazer de tudo para poder voltar. Aí fica naquele pensamento saudosista. Ai, quem me dera, aquele tempo era bom. Aquele tempo eu com Deus. Ei, ainda há tempo. Deus é atemporal. Não é porque a sua juventude passou que agora você não pode mais buscar. Você deve buscar tempo e afora de tempo. Todo tempo. Coloca lenha aí. Coloca lenha no seu altar. Você vai ver queimando cada vez mais. E cada vez mais que queima, cada vez mais que você se enche, você está apto para ouvir a voz do Espírito Santo que deve ser mudado na sua vida. Você sabe por que tem muita briga dentro de igrejas? Sabe por que tem muita briga? Porque tem muitas divisões? Porque, infelizmente, que a nossa vida espiritual é uma oscilação.
Nós temos que entender isso. É uma oscilação. Uma hora você está orando muito aqui em cima. Depois você não está orando mais muito. Outra hora você está assim, aí você vai. A gente tem que descobrir para poder manter essa constância de oração, de uma vida com Deus. Infelizmente, às vezes, nesse momento baixo que não estamos orando, não estamos buscando, a carne vai falar mais forte. Aí quando o pastor Pedro Paulo vem falar comigo alguma coisa, eu estou na carne, eu falo assim, não vou fazer. Não concordo. Eu acho errado. Mas é o momento em que vivemos. Não é que você deixou de ser homem de Deus. É que no momento que você vive, você está respondendo na carne. E quando você responde na carne, irmãos, nós temos que manter aceso essa chama sempre, continuamente. Então, a primeira coisa é compreender quem você é. Segunda coisa, você tem que tirar cinza do altar. A terceira coisa, você tem que colocar lenha para poder queimar mais o altar. E a quarta coisa e a última, você tem que querer esse fogo no teu altar. Não adianta você aprender tudo isso daqui. Não adianta você aprender os 3 passos para poder manter o fogo se você não quer. Você precisa querer. Abra comigo, por favor, lá em 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Olha isso daqui. Todos encontraram, diga amém. Então vamos lá. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, quando eles quem? O próprio versículo responde, Elias e Eliseu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga-me o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. E Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Nós vemos aqui uma coisa que Eliseu quer muito. Tanto que Elias pega e fala para ele, Eliseu, o que você quer de mim? E Eliseu fala assim, ó, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero. Esse é o que eu quero. Mas nós temos que entender o que levou Elias a fazer essa pergunta para Eliseu. Porque não basta só querer. Não basta só assim, eu quero isso. Um exemplo simples. Eu só falo assim, eu quero água. Mas se eu não levantar e for buscar, eu vou ter essa água, sim ou não? Não. Eliseu falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Você quer, mas o que levou Elias a fazer essa pergunta? Simples. Todo mundo já sabia que Elias ia subir para o céu, ia ser arrebatado, ia sumir. Todo mundo sabia, toda a escola de profetas lá. Aí Elias chegou, falou para Eliseu assim, fica aqui, que Deus mandou descer lá para Betel. Então você fica aqui. Aí Eliseu fez o quê? De maneira nenhuma eu vou deixar você ir sozinho. Eu vou com você. Aí vai Elias lá para Betel e Eliseu vai junto. Tá. Aí lá em Betel, Elias fala para Eliseu de novo. Eliseu, Deus está mandando eu lá para Jericó. Então fica aqui que eu vou lá para Jericó. Aí Eliseu, mas de maneira nenhuma, eu vou com você, eu não saio de perto de você não.
Você não vai sozinho, eu vou junto. E foram lá, Elias e Eliseu foram lá para Jericó. Em Jericó, Elias fala para Eliseu novamente: Eliseu, Deus está mandando lá para Jordão. Você vai ficar aqui e eu vou lá para Jordão. Qual que foi a resposta de Elias? De Eliseu? De maneira nenhuma. Aí Elias pergunta para Eliseu: cara, o que você quer? O que você está querendo? Escute essa, vocês que gostam de anotar, anote isso daqui. O seu sucesso está condicionado à sua vontade. Quanto maior for a sua vontade, mais êxito você terá. Simples. O que Eliseu queria? Eu quero a porção dobrada. Mas antes de expressar o que ele quer, o seu corpo já falava isso. Onde Elias ia, seja em Betel, eu vou junto. Seja em Jericó, eu vou junto. Ah, vai para o Jordão, eu vou junto. Por quê? Porque eu quero a porção dobrada. Temos que querer. Temos que querer ser esse sacerdote dentro da nossa casa. Temos que querer ser esse homem de Deus no nosso serviço, na escola, na faculdade. Nós temos que querer. E quando nós queremos, nós agimos em prol de fazer aquilo. Simples. Aí o que Elias fala? Ele fala assim, ó, Eliseu, dura coisa pedir. Você está pedindo uma coisa muito difícil. Por quê? Porque o fogo, irmão... O fogo só depende de Deus. O fogo vem de Deus e é você que vai mantê-lo aceso. Não adianta buscar, por isso que eu vou repetir, não adianta buscar no pastor Anderson, no pastor Luiz, no PP, no Lindomar, não adianta buscar neles. Ah, eu quero ser cheio, pastor, ora por mim, para me ser cheio. O fogo vem é de Deus, você tem que buscar a Deus para esse fogo encher seu coração. E manter esse fogo aceso. Você tem que querer. Eliseu nem tutibiou. O que você quer, Eliseu? Eu quero a porção dobrada do que você tem. É isso que eu quero. Sabe o que eu sou apaixonado por esse texto aqui? Porque Elias e Eliseu, para poder passar o Jordão, vai lá, Elias, tira a sua capa. Rio Jordão. O que acontece com o Rio Jordão? Se abre. Aí Elias e Eliseu, de boa, passando o Rio Jordão. Alguns usariam barco. Outros poderiam nadar. Não. Mas Elias e Eliseu não. Um jeito mais fácil. Vou caminhando, abrindo o mar. Abrindo o Rio Jordão. É mais fácil. Quando Elias é levado aos céus, aí cai a capa, aí Eliseu pega a capa. Vamos ver se o que aconteceu com Elias vai acontecer comigo também. Ele vai, bate de novo para voltar. Puf, o Rio Jordão abre novamente. O Espírito de Deus que estava sobre Elias agora repousa sobre Eliseu. Porque ele queria. Quanto você quer de Deus? Qual que é a sua vontade por Deus? Qual que é o seu anseio por Deus? Quanto maior a sua vontade, maior será o êxito na sua busca. O que eu vejo hoje, infelizmente, são pais que em vez de encher do Espírito Santo, em vez de assumir o seu sacerdócio no lar, vai lá, o PP, meu filho, fala para alguém lá atrás dele, fala para ele procurar ele, fala, irmãos, sabe por que isso acontece? Eu vou explicar no outro exemplo para vocês. Olha aqui, o irmão me trouxe uma jarra vazia, e eu bebo muita água e minha garganta está seca. Eu pedi para ele, acho que você foi lá ver, Pepe, isso daí?
O irmão, olha só como o pastor é atento. O irmão me trouxe uma água e o pastor Pepe viu que a jarra estava vazia. Ele já levantou e eu vi ele indo lá. Foi falar com... Ele me trouxe uma jarra vazia. Aí eu pergunto para você, essa jarra vazia vai matar a minha sede? Sim ou não? É assim que estão os nossos lares ultimamente. Vazia. Pais vazios, sacerdotes vazios. Então ele não tem o poder, ele não tem água para oferecer para os filhos. Então os filhos estão morrendo com sede, morrendo, secando. Então eles vão procurar quem? Eles vão procurar um pastor ou um líder para cuidar daquilo que é responsabilidade dele cuidar. Não, está errado. Irmão, por favor. Traz água para mim, por favor. Só que ainda não estamos perdidos. Porque ele está indo buscar a água lá na fonte. Temos que voltar na fonte, ir para a fonte, buscar, se encher, para que possamos dar o que estamos cheios. Sabe qual é o perigo disso? Uma pessoa te liga. Fala assim, ó, fulano, eu estou querendo me matar. Olha, eu não sei, eu estou querendo me matar, eu não sei o que eu faço, e agora o que eu vou fazer? Você não tem nada para dar. Você está vazio. Você não sabe o que falar. E agora? Oh não, toma cuidado, não faz isso. É a melhor coisa que você... Aí você vazio, não sabe o que fazer. Ou você simplesmente fala algumas palavras que não encontra pouso no coração dele, porque você está vazio. Aí ele se mata. Temos que viver cheios. Temos que pegar fogo continuamente, para que a hora, o momento preciso, que alguém precisar de você, você está disposto. Você tem água para dar, você tem água para consumir. Tem fogo para consumir. Qualquer momento. Quando você está cheio, você mata a sede de qualquer pessoa. Eu fico imaginando, Deus, uma reunião lá no céu. Você chegar lá no céu e você vê Abraão e Moisés. Os dois estão conversando, contando as suas façanhas aqui na terra. E você chega, e aí Moisés, Abraão, e os dois contando o que eles fizeram, e você ouvindo. E os dois olham para você e diz, e você, o que fez? Entreguei uma cesta básica lá na terra. Antes que me crucifiquem, não estou falando mal de quem dá a cesta básica. Presta atenção. Eu vou explicar. A igreja... isso vai doer. A igreja antigamente, eu via muito falar assim, ó. Se uma pessoa tá passando alguma coisa, dificuldade, ou tá acontecendo alguma coisa na vida dela, eu falo assim, ei, você tem que ir para a igreja. Por quê? Porque por mais que a pessoa fosse ímpia, ela entendia que na igreja haveria uma transformação na vida dela. Ia melhorar em alguma área na vida dela, que ela está
passando por perseguição, alguma coisa assim. Hoje em dia, as pessoas repudiam vir na igreja. A eficácia da igreja, escute, a eficácia da igreja não está em entregar a cesta básica. Por mais que devemos fazer isso, não está. A eficácia da igreja está em curar, libertar e salvar os perdidos. Isso é uma igreja eficaz. Só que muito de nós coloca essa responsabilidade só sobre os líderes da igreja. A gente só vem no culto e vai e volta, nada. Não, irmãos, é sua responsabilidade também. Aonde você estiver, a sua responsabilidade, você tem que ser uma igreja eficaz. Você tem que salvar, você tem que libertar, você tem que curar, você tem que ensinar. A igreja de Atos era conhecida, mas pelo quê? Pela divisão dos bens? Não, você pode ler lá em Atos. Era cura, era milagre, era manifestação do poder de Deus, porque a igreja buscava, a igreja queimava, a igreja ardia no Espírito Santo de Deus. Precisamos manter esse fogo aceso, cada um na sua casa, para quando chegar aqui, eu repito muito, cada um na sua casa, quando chegarmos aqui, irmãos, aqui vai estourar. Vamos ficar de pé, por favor. Tira lá abaixo. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Pai. Precisamos ser reconhecidos por uma igreja de fato poderosa. A nossa igreja não pode ser em partes poderosa. Como assim? Eu não posso. Quando você vai malhar, você malha para ficar forte todo o corpo. Então você malha o braço, você malha a perna, você malha glúteo, você malha para que todo o corpo cria força. Não adianta só o braço ter a força. O corpo, a igreja toda tem que estar forte. Toda a igreja tem que ter a força do Espírito Santo. Que tipo de pai você está sendo na sua casa? Ei, pai. Nós tivemos uma consagração aqui no sábado. Meu Deus. Cadê a irmã Sara? Está indo aí? Cadê a irmã? Cadê? É o Rafael ali? Rafael, é tu mesmo. Declaro você culpado por ser cheio do Espírito Santo. No sábado aqui, o Rafael veio só simplesmente trazer uma palavra. Mano, que palavra, que unção. Eu só via pessoas enxugando as lágrimas, enxugando, e não parava, e as minhas lágrimas não paravam de escorrer, e ele falando sobre o pai que ele é, sobre o sacerdócio que ele aplica na sua casa. E uma coisa que ele falou, eu achei muito interessante. O filho dele não queria vir para a consagração. Ele olhou assim e falou assim: você vai, meu filho, porque nós depende dele. Ele falou assim: nós somos indesistíveis. Precisamos de pais assim, forte, que traga o filho para a igreja para buscar a Deus e não para ficar brincando aí para fora. Ele deve ser ensinado desde criança. Eu não sei se a educação que eu tive, porque minha mãe levava para a igreja, mesmo sendo criança. Você, ele não vai. Senta aqui, ó. Senta aqui. Eu participava do louvor que era o melhor.
Na hora da pregação eu dormia, mas ficava ali, ó. Tinha dia que escutava, tem dia que eu dormia, tem dia que escutava, tinha dia que eu dormia, mas eu aprendi, eu preciso sentar para receber. Se nós pais não tiver essa autoridade sobre os filhos, eles vão crescer. Temos que ser sacerdote no nosso lar. Chama sua esposa, chama seu filho, faça uma oração dentro de casa. Ou antigamente nós chamávamos de culto familiar. Faça isso pelo menos uma vez por semana, para o seu filho ver que você é o sacerdote da casa. Não depende só do pastor, vamos só na igreja. Não, é meu pai, não, meu pai é o líder dessa casa aqui. Quando eu for pedir um conselho para você, mãe, irmãos, quando eu queria gambelar minha mãe, não tinha como gambelar ela, porque ela cheia do Espírito Santo. Teve um ano rebelde, na adolescência, quem não tem ano rebelde? Um tempo rebelde. Eu peguei e saía para a escola, e eu ia sair com os gurizados, ia fumar, ia negociar, eu ia fazer as artes da adolescência. Um dia de manhã cedo eu falei assim: mãe, lava meu uniforme para poder ir para a escola. Ela olhou bem para minha cara, pegou o uniforme, olhou para mim e falou assim: você tem certeza que você vai para a escola? Mano, eu falei: pronto, descobriu. Depois ela veio conversar comigo. Aí eu tive que falar: não, tô indo lá. Ele falou assim: então vou mudar você de escola para você sair desse... Mãe cheia do Espírito Santo resolve o problema na sua casa, não cria. Precisamos manter aceso, fogo aceso aqui, em nome de Jesus. E no mesmo lugar, no seu lugar mesmo, eu quero que você faça essa oração neste minuto. Faça oração neste minuto. Deus, qual é a cinza que precisa ser tirada? Qual é a cinza que precisa ser tirada desse altar, para que o fogo arda continuamente no altar? Qual é a cinza? Oh, Senhor Jesus, onde Deus reina, a minha vida Ele governa, a minha vida Ele governa. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Tira esse tempo para poder falar com Deus neste momento. Rodeado de anjos, onde Deus reina. A minha vida Ele governa, a minha vida Ele governa. Esse rei veio a mim, com seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido.
nome de Jesus. Deus, aonde estiver um altar apagado, Deus, acenda novamente esta manhã. Acenda os fogos apagados nos altares, ó Deus, em nome de Jesus. Que o fogo possa voltar a arder, voltar a queimar, Deus, ó Pai, de uma forma profunda, Deus, em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a manter dia após dia o fogo aceso, ó Deus, em nome de Jesus. E que o Teu Santo Espírito, Pai, possa, ó Pai, nos ajudar a nos ensinar, Deus, ó Pai, dia após dia. Oh, Deus. O fogo nunca dorme, O fogo nunca apaga. Nunca apaga, não, meu Deus. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. nunca é vencido. Posso sentar no seu lugar.